Olá, este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, temos o professor Maicon Alves, da UFSC. Fiquem com a palestra e bons estudos. E trabalho na área de otimização, aqui junto ao programa de pós-graduação em matemática pura e aplicada, na orientação de alunos, enfim, e na parte de pesquisa. Bom, eu fiz meu doutorado no INPA, fiz graduação no Rio Grande do Sul, mestrado aqui na UFSC mesmo, e depois eu fiz um pós-doc na Georgia Tech, nos Estados Unidos, de 2004 a 2006, por mais ou menos 2 anos. Bom, então eu vou começar a falar sobre otimização convexa, sobre decomposição, que é um tema que eu tenho bastante interesse e venho trabalhando já há algum tempo. Os slides estão em inglês, mas enfim, eu creio que isso não vai ser um problema, até mesmo porque eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Enfim, eu ofereço essa palestra em memória ao professor Clóvis Gonzaga, que faleceu recentemente, no dia 13 de agosto, infelizmente. E o Clóvis foi meu colega aqui no departamento por um bom tempo, desde que eu cheguei aqui, né? E também foi colega de área, na área de otimização. Ele fez coisas muito importantes, muito relevantes, né, na área que ele trabalhou na década de 90, em pontos interiores, para a programação linear, e ganhou reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Então, eu dedico essa palestra ao professor Clóvis Gonzaga. Vamos lá. Então, isso aqui não é uma palestra sobre história da otimização, né? Poderia até voltar aqui no PET para falar sobre isso em algum momento no futuro, mas já como é uma palestra para uma audiência bem geral, eu vou começar falando um pouco, né, muito superficialmente sobre como a área começou e, enfim, quais foram as principais ideias, né? Então, quando se fala de otimização, o que é otimização? Né? A otimização tem muito a ver com escolhas ótimas, né? Você tem várias opções e você quer escolher alguma que, de alguma maneira, seja a mais interessante para você, é ótimo, né? Que minimize um custo, minimize uma energia, ou maximize um lucro. Isso é uma linguagem mais atrelada aí à economia, mas é natural que a humanidade tenha se deparado com isso, porque a gente, naturalmente, no nosso dia a dia, no comércio, nas nossas interações, a gente é levado a esse tipo de escolha. E a natureza também prossegue assim. Então, se a gente fizer uma coisa recursiva, né, a gente acha a otimização em problemas muito antigos, como esses problemas, por exemplo, em geometria euclidiana, né? Problemas de máximo e mínimo em geometria euclidiana, dado uma área, enfim, dado um perímetro, qual é o formato da região que tem a maior área, você quer cercar um terreno, né? Enfim, a gente acha esses problemas já, essa nomenclatura, né, de mínimo e máximo, isso já há muito tempo. Mas a otimização começou a ser mais formalizado na ciência a partir do século XVI, XVII, com principalmente o aparecimento da formalização da física, né? Então, tem nomes aí como Fermat, Euler, Lagrange, todos associados a a primeira formalização desses termos de otimização, máximo, mínimo, por aí vai. Em particular, a mecânica lagrangiana da física, né? Você minimiza uma integral do lagrangiano, né? Enfim, isso já surgiu nessa época. Bom, mas a otimização como uma área, né? O fato de ter um problema de máximo, de mínimo, num determinado contexto, não caracteriza uma área, né? A otimização como uma área organizada, no campo do conhecimento, surgiu aqui nos anos 40, com os trabalhos do George Dantzig e o Kantorovich. O Dantzig nos Estados Unidos e o Kantorovich na União Soviética, né? E, com isso, surgiu a área de programação linear. Isso nos anos 40, você já deve imaginar por quê, isso por conta da guerra, né? O Dantzig trabalhou no Pentágono, e, essencialmente em problemas de alocação de recursos para os militares, e ele se deparou com esse tipo de problema
E depois, logo, ele percebeu que isso não era uma particularidade daqueles problemas, que tinha todo um contexto, tinha uma estrutura ali que ele resolveu explorar e levar para a academia. O Kantorov, por outro lado, trabalhou na União Soviética, mais na parte de economia, né? Ele acabou depois ganhando o Prêmio Nobel de Economia pelo trabalho dele nessa área. Vou mencionar isso depois, mais tarde, também. Então, surgiu a programação linear, que inclusive, a gente tem uma disciplina aqui no nosso curso de graduação chamada programação linear. A palavra programação aqui não vem da programação de computadores, embora você possa pegar um programa de programação linear e programar, criar um código, mas a programação vem no sentido de programa de organização, de etapas, né? Como você fazer um programa de estudos, você vai fazer primeiro isso, depois aquele outro e tal. Então, programa nesse sentido é uma linguagem muito herdada do jargão militar, né? Bom, então, como eu falei, o Dantzig trabalhou no Pentágono, depois ele foi para a RAND Corporation, que a RAND existe até hoje esse instituto, que é muito esse instituto de pesquisa, que é muito famoso, né? Mas na época ele teve uma colaboração importante na formalização da otimização, né? E absorveu muito desse pessoal que trabalhou no Pentágono e depois, enfim, resolveu ir para a academia. A IBM teve um papel importante, tem até hoje. O National Board of Standards, a Universidade de Califórnia em Berkeley, Stanford, Princeton, e vários outros centros de altíssimo nível, né, resolveram depois desenvolver esse conhecimento não só para o lado militar, mas para a logística, para boa parte do que a gente tem hoje, de tanta tecnologia, de logística, por exemplo, de entrega. Você recebe seus pacotes em casa muito rápido, né? Você tem logística de aeroportos e outras coisas mais. Se deve muito, não só a isso, obviamente, né? Mas muito a esse campo do conhecimento. Bom, o Dantzig, além de desenvolver a programação linear, ele desenvolveu o algoritmo simplex, porque esses problemas não são resolvidos manualmente, a não ser problemas muito simples, né? No curso de programação linear a gente faz com uma resolução geométrica, mas problemas que têm muitas variáveis não é possível resolver isso, é preciso de um algoritmo computacional, um processo que aproxime a solução. Então, o Dantzig, além de formular esses problemas, ele desenvolveu um método que é muito usado até hoje, talvez o mais famoso para a programação linear, que se chama algoritmo simplex. E o Dantzig interagiu com o von Neumann em Princeton, ele visitou o von Neumann, mostrou os problemas que ele tinha, e o von Neumann percebeu uma conexão da programação linear com a teoria de jogos. E daí surgiu uma interação muito importante, surgiu a teoria de dualidade. Então, só para a gente não passar assim muito superficialmente por isso, né? Hoje em dia, claro que na época, se a gente olhar o material da época, não era formulado assim, mas se formou um programa de programação linear no formato padrão, que se diz assim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem isso aqui se chama de custo, né? Então, esse X, ele abriga as variáveis que a gente quer escolher. Então, por exemplo, você tem um item I, por exemplo, numa dieta, né? Você tem um alimento I que você quer ingerir, o arroz, o feijão, o macarrão, sei lá. E você tem a quantidade XI associado a isso, tá? E você tem um custo CI do XI e o custo total aqui, para cada item, é CI vezes XI, e a gente soma todo esse custo, né? Isso aqui é o produto interno de C por X. Então, isso aqui é o custo que você quer minimizar, né? Para escolher esses itens, com essa quantidade. E esse AX igual a B, isso aqui é uma matriz, né? Isso aqui é um vetor, isso aqui, o X é maior ou igual a zero, porque isso aqui são quantidades, né? Isso aqui quer dizer que cada coordenada é maior ou igual a zero, né? E essa matriz dá certas restrições de proteína, ou de carboidrato, ou qualquer outras restrições que você tenha, e você fica com um conjunto enorme de linhas, né? Então, tem que resolver esse problema. Esse tipo de problema são problemas fáceis de formular, é um tipo de problema que aparece, uma peculiaridade de certos problemas em matemática são fáceis de formular. Teoria de números, por exemplo, tem vários problemas assim, né? Você pode ensinar até para alguém do ensino médio um problema desse, né? Mas se a gente começar a ter um entendimento melhor sobre isso e a procurar resolver esses problemas e a inspecionar as questões teóricas que aparecem questões bem complicadas, algumas em aberto até hoje, sobre esses problemas, essa família de problemas de programação linear, né? E eles aparecem em várias aplicações, como eu falei, já mencionei antes logística e vários outros contextos, tá? Então, esse aqui é o problema primal que se chama, né? E isso aqui vem da teoria da teoria de dualidade, a conexão com jogos do von Neumann, que eu falei que é o problema dual. Então, o problema dual aqui,
primal se minimiza, o dual se maximiza, né? Isso aqui é o máximo dessa forma aqui, e aqui menor ou igual. Então tem uma relação entre esses problemas que é até muito fácil de ver. Se a gente olhar esse BY aqui, ó, esse BY, esse B, bom, o B é igual a AX, né? Se o X a gente diz que é viável, né? Então isso aqui é AXY. E a gente sabe que a gente pode, isso aqui é a propriedade da transposta, a gente pode passar a transposta para o outro lado, né? Isso aqui é XA transposto Y, e isso aqui é menor ou igual a XC. Porque o A transposto Y é menor ou igual a C e todas as coordenadas do X são positivas, então vale essa desigualdade. Então, essa função que você quer, que a gente quer maximizar aqui, ela é menor ou igual à função que a gente quer minimizar. Isso aqui se chama dualidade fraca, né? Então, a gente maximizando esse problema, a gente aproxima o mínimo desse problema aqui. E vice-versa, o mínimo desse aproxima o máximo desse. E são independentes, né? Então, aparece um min-max aqui, por isso essa coisa de jogos, né? De equilíbrio. Mas isso aqui é só um gostinho para a gente não ficar só na conversa, né? Bom, depois da programação linear, você percebeu que esse tipo de estrutura, outros problemas muito parecidos com esse, surgiram, como programação quadrática. E aqui, novamente, programação sempre no sentido de... Hoje em dia se usa mais otimização no lugar de programação, pela essa questão da confusão com a programação de computadores. Alguns alunos até não fogem do curso porque não gostam de programar e acham que vão ter que programar. E, de fato, se tem muita programação, porque sempre é natural que se queira testar esses problemas. Mas não necessariamente. Você pode estudar isso, e muitos matemáticos estudam isso aqui, sem programar, sem fazer nada, só estudando a parte teórica de complexidade computacional e de várias outras questões que surgem aqui, né? Então surgiu a programação quadrática, que aqui tem uma função quadrática, programação convexa, que eu vou falar, programação não linear, que esses termos são não lineares, programação inteira, em muitos casos não faz sentido as coordenadas x, y são quantidades, como você vai produzir alguns produtos, por exemplo, não faz sentido você produzir pi produtos, então tem que ser números inteiros. E programação dinâmica, do Bellman, né, que isso aqui foi um matemático muito famoso do século passado, que isso aqui evolui no tempo, então tem uma dinâmica, né? Programação estocástica, que você tem incertezas, tem variáveis aleatórias, como, por exemplo, o planejamento energético, tem muito isso, né? Você quer planejar o quanto você tem que produzir de energia nos próximos 3 meses. É um problema bem difícil, são várias variáveis, muitas incertezas, depende do mercado, depende de vários fatores. Então, você incorpora incertezas aqui com variáveis aleatórias, né? Tem controle ótimo. Então, isso aqui surgiu todo um campo de conhecimento independente, né, que se estuda e tem uma comunidade organizada, internacional, tem sociedades, tem congressos, tem eventos, tanto na academia quanto nas empresas, e também não é algo restrito à comunidade matemática, tem uma intersecção, né, alguns autores até chamam de otimização matemática, né, assim como as outras áreas, tem as equações diferenciais na matemática, tem na engenharia, tem na física, né, tem a probabilidade na matemática, tem a probabilidade na engenharia, né. E aqui tem a otimização matemática, tem a otimização também que se faz na computação, na engenharia, em muitas, chamam de management schools, né, escolas de negócio no exterior, mas de alguma maneira essas comunidades se encontram, né, e interagem entre si para levar esse conhecimento adiante. Bom, vários cientistas renomados contribuíram para a área, eu coloquei alguns aqui, o próprio Dantzig e o Kantorovich, que eu já mencionei, né? Tem Wolf, Markowitz, Tucker, Kuhn, Nash, esse Nash aqui é o mesmo do filme, né? Uma mente brilhante, foi aluno de doutorado do Tucker, Koopmans, Hoffman, Bellman, Nemirovsky, Nesterov. Nesterov já esteve aqui no nosso departamento, já deu uma palestra no seminário, na época visitando o professor Clóvis Gonzaga, que eu mencionei, né? Arrow, Solo, Hurwitz, Ismail, esse aqui é medalhista Fields, né? Trabalhou em programação linear, em sistemas dinâmicos, tem muita influência na escola do INPE, de sistemas dinâmicos, por exemplo. Allman, Dick Carp, Rockefeller já veio no Brasil várias vezes, né? Powell, Shapley. Então, vocês percebem que tem vários autores aqui com asterisco, e todos esses ganharam o Nobel de Economia. Claro que não necessariamente pelo trabalho em otimização, mas vieram dessa escola, né? Essa escola aqui interagiu muito em Princeton, muitos eram da Rand Corporation, o Arrow, vários outros aqui, então teve uma influência direta. E a otimização aparece muito em economia, natural, assim, tem estudo de funções de utilidade, várias questões que
é natural se minimizar ou maximizar alguma coisa, né? Bom, então deixa eu começar a falar aqui de otimização convexa agora, depois dessa introdução aí rapidamente da parte histórica, né? Então eu vou trabalhar aqui no espaço de dimensão finita, no espaço que eu vou chamar aqui de RD. Então esse aqui é o espaço dos vetores x1, x2, xd, né? Quem não viu isso aqui, talvez que esteja nas primeiras fases do curso, pode pegar esse D igual a 3, né? Você está no R3, que se vê na escola, ou no R2, né? Que é o plano XY, né? Então, isso aqui é o produto interno, né? Para quem está começando a estudar álgebra linear agora, se usa essa notação aqui de... Isso aqui, de fato, é o produto escalar x, y, né? X ponto y, né? Essa notação é de produto interno mais geral. Isso aqui é a norma do vetor, que dá o tamanho do vetor, que é essencialmente o produto interno, a raiz do produto interno dele por ele mesmo, né? Então, esse x tem coordenadas x1, xd, e o y, y1, yd. Não se faz otimização, uma coisa que a gente faz muito, que eu, por exemplo, tenho interesse, né? Trabalhar em espaços mais gerais que os espaços de dimensão finita, como os espaços de funções aqui, L2, LP, espaço de Hilbert, que chama, né? Então, que o X é uma função. E é natural, às vezes, modelar isso, por exemplo, se você quer modelar calor numa placa, né? Esse ômega aqui é um domínio, né? Você quer modelar calor numa placa, não dá para modelar com o vetor x1, xd. Isso é uma coisa contínua, né? E outros, o preço do pão, por exemplo, é algo contínuo, não é uma variação discreta, né? Então, esses espaços aqui, tipo SL2 aqui, são espaços de funções quadradas integráveis, né? Isso aqui, uma f está aqui, né? Agora, essa f faz o papel do x, né? Se isso aqui é a integral desse ômega de f de x ao quadrado dx é finita. Então, quem não sabe o que é uma integral ainda pode ignorar isso, mas essa integral em particular é uma integral de Lebesgue, que chama. A prática mais sofisticada aqui. E tem um caminho para trilhar. Esse L2 pequeno é parecido com esse aqui, só que é discreto, aí você tem uma sequência infinita aqui. Tá? E além de espaços de Hilbert, às vezes aparecem espaços de Banach, que são mais gerais que esses aqui. Mas vamos ficar nos espaços de dimensão finita hoje. Então, a primeira definição que eu vou dar, eu vou falar de otimização convexa, é natural falar o que é um conjunto convexo. Então, isso aqui é a definição formal de um conjunto convexo, mas um conjunto convexo é algo assim, é uma coisa assim, respeitando a imperfeição do meu desenho, né? Então, esse aqui é o C. Se eu pegar dois pontos aqui, x, y, e eu ligar, fazer um segmento ligando esses pontos, esse segmento fica dentro do conjunto. Ó, esse segmento, essa equação, essa linha aqui, né? Quando eu variar o lambda entre 0 e 1, com lambda igual a 0, fica em y, né? Lambda igual a 1 vai para x. Fica dentro do C. É isso que essa inclusão aqui está dizendo. Tá? Então, vocês vejam que, por isso, como eu falei, tem espaços mais gerais, né? Porque aqui, para definir convexidade, eu só preciso saber somar e multiplicar por escalar. Eu preciso estar num espaço vetorial, né? Quem está fazendo álgebra linear, a gente não está usando a estrutura que isso aqui é um RD, que esse x tem coordenadas x1, xd. Então, a gente pode definir conjunto de funções convexas, por exemplo. No lugar do x vai aparecer uma f e uma g, né? E aqui é a soma de funções. Isso aqui é um conjunto convexo, tem vários exemplos. Vocês podem brincar de desenhar conjuntos convexos aqui no papel, né? Um conjunto convexo seria uma coisa, não convexo seria uma coisa assim, né? Se eu pegar esse x aqui, por exemplo, e esse y, e ligar o segmento, ele sai fora do conjunto, né? Então, esse aqui não é convexo, esse aqui é convexo. Por que convexidade? Bom, convexidade traz um monte de estrutura matemática incrível, como uma propriedade algébrica, né? Eu falei, eu só preciso saber somar e multiplicar por escalar. Tem um impacto enorme, tanto na teoria quanto nas aplicações. Então, a gente vai trabalhar com coisas convexas. E aí vem uma função convexa. Então, aqui eu tenho uma função de RD, isso aqui a gente trabalha na reta estendida, pode ser o mais infinito, mas quem está desconfortável com isso aqui pode supor que aqui é os números reais, tá? Se quiser, pode considerar esse conjunto aqui e pegar aqui os números reais. Não vai fazer muita diferença hoje, tá? Mas uma função convexa é uma coisa assim. Aqui eu teria o RD, né? Aqui o x, né? O r, né? Então, um gráfico de uma função convexa é uma coisa assim. Se a gente pegar um x aqui e um y, né? E olhar a linha ligando esses dois pontos, ela fica acima do gráfico. Aqui, ó. A imagem, né? Isso aqui está dizendo isso. A imagem desse segmento, né?
esse lambda x mais 1 menos lambda y é esse segmento. Né? Então, a imagem desse segmento é menor ou igual a essa... Quando eu estudei, chamava de corda, não sei se usa essa nomenclatura ainda, mas ligando esses dois pontos. Né? Então, isso é convexo. Isso é uma função convexa que, novamente, traz um monte de estrutura. Né? Uma coisa não convexa seria uma coisa assim. Né? Isso aqui não é convexo, porque se eu ligar esses dois, a linha fica baixa. Então, isso aqui não precisa, em particular, ser diferenciável. Né? E tem vários exemplos interessantes de funções convexas. Então, um problema de otimização convexa, um problema de programação convexa, é simplesmente minimizar uma função convexa. Tá? Eu dou uma função convexa, eu coloquei aqui isso aqui quer dizer lower semi-continuous, ou semi-contínuo inferiormente, é uma espécie de continuidade. Quer dizer que a função é como se fosse contínua, tá? E própria quer dizer que ela não é mais infinito. Então, quem está supondo aqui os reais pode esquecer esse próprio aqui. E esse semi-contínuo, quem não sabe o que é uma função contínua, pode ignorar também, tá? Vamos ficar só com convexo. Então, a gente pega uma função convexa e quer minimizar essa função. Em particular, um problema de programação linear pode ser formulado assim. Mas tem vários outros, além de programação linear, em várias aplicações que a gente tem interesse de fazer isso. E mais recentemente, por exemplo, em ciência de dados, que é algo que tem aparecido. Mas não só isso, não fica restrito a isso. Né? Obviamente, esse problema pode não ter solução. Uma função exponencial, por exemplo, né? E na x, né? Isso aqui de R em R, né? Então, isso aqui é um exemplo de uma função convexa, que o ínfimo dessa função é zero, né? Ela se aproxima do zero tanto quanto a gente queira, né? Jogando um x para menos infinito. Mas não tem nenhum ponto que chega nesse ínfimo, que dá o minimizador, né? Então, uma função convexa muito simples pode não ter minimizador. Não quer dizer que ela tenha minimizador. Então, tem várias aplicações disso, como eu mencionei, em programação matemática, otimização, tem problemas modelados por IDPs e por aí vai. Aí aqui fica muito mais complicado. Esse x passa a ser uma função, né? Uma função daquele espaço L2, que modela a temperatura numa placa, né? E esse f passa a ser um funcional, aí chama uma função de funções, né? Seria um jf, se você não muda essa notação. Quer minimizar isso aqui, por exemplo, em f, né? Em L2, por exemplo. Então aí aparece uma matemática bem mais carregada, bem mais sofisticada aqui, para a gente poder entender esse tipo de problema. Bom, como eu falei, é muito popular hoje em dia em machine learning, né, como problemas de regressão logística, de regressão simples, máquinas de suporte vetorial. Eu vi até no canal do YouTube que tem uma palestra sobre machine learning e, naturalmente, aparecem problemas de otimização em machine learning. Bom, então, a gente tem que introduzir objetos para estudar esse tipo de problema, né? Pelo menos na abordagem que eu vou dar aqui. E eu vou falar agora do operador de projeção. Então, qual é a ideia da projeção? Vou fazer o desenho aqui, depois eu explico ele. A projeção é assim, ó, a gente vai dar um convexo, C, sim? Um convexo fechado. Então, fechado é uma propriedade topológica. Quem estudou análise já deve saber o que é isso, tá? Mas é um conjunto que você pode pensar, conjunto fechado seria algo que tem um buraco assim, tá? Tem um furo. Muito grosseiramente falando, tá? É um conjunto que não acontece isso, tá? Seria algo assim, por exemplo, tá? Não seria um conjunto fechado. Bom, então a gente pega um conjunto assim, que é convexo, eu dou um ponto fora do conjunto, e a gente quer achar um ponto no conjunto que melhor aproxima, é mais próximo do conjunto. Esse ponto aqui se chama projeção de x em C. Ou seja, que a distância do x a esse PC aqui, né, é a menor possível. Se a gente pegar qualquer outro ponto y aqui, ó, a distância fica maior. Então, é isso que essa desigualdade está dizendo. Aqui está o PC e aqui está o y. A norma, né, essa norma aqui mede a distância. O PC é o x, é menor ou igual a y menos x, em norma, né, a distância do yx para todo y e c. Qualquer y e c que você pega, isso vale. Então, se o conjunto for fechado e convexo, essa projeção sempre existe. E é única.
Se ele não for fechado, ela pode não existir, né? Porque eu estou com um x aqui, a minha projeção seria aquele ponto ali, mas ele não está, né? Se ele não for convexo, ela pode não ser única. Uma coisa assim tem várias projeções possíveis, né? Porque aqui meu desenho está um pouco ruim, né? Mas seria uma coisa assim, né? Não convexo, então, pelo menos 2 pontos que realizam a projeção. Então, a projeção existe, é única, isso aqui tem que provar isso, tem que se convencer disso, não é tão difícil, mas também não é tão óbvio, assim, tem que fazer uma continha matemática aí para provar isso, tá? Então, isso é a projeção. Agora, a gente pode formular a projeção como otimização. O que a gente está fazendo é minimizar essa distância. Que é o que vem no próximo slide. A gente está minimizando, e eu vou, em vez de minimizar só o y menos x, a gente minimiza ao quadrado para ficar diferenciável. Então, minimizar o y menos x e o y menos x ao quadrado é a mesma coisa. Isso aqui fica diferenciável. A gente coloca um meio aqui na frente para quando derivar esse 2 desaparecer, né? Quem sabe o que é uma derivada sabe o que eu estou falando. Então, argmin é isso, né? É o sujeito que minimiza essa expressão. Essa minimização aqui é considerada em y e c, né? Para y e c. Para todos os y, a gente minimiza essa distância. E chama esse minimizador que existe, é único de PC de x. Então, o problema de projetar pode ser formulado como um problema de otimização. E a gente pode tirar essa restrição que eu tinha escrito aqui, né? Y e C. A gente pode tirar colocando uma outra função que chama função indicadora. Essa função, ela é zero, né? Se o x está no conjunto, se o y está no conjunto, e ele é mais infinito se ele não está. Então, quando o y está em C, isso aqui dá zero. Aí essa expressão fica igual a essa. Quando o y está fora, dá mais infinito. E aí não faz diferença, porque é mais infinito. Então a gente reduz a projeção, né, a esse problema aqui de otimização irrestrito, que chama. Não tem restrições, porque a restrição a gente jogou aqui para dentro, com essa função indicadora. Isso aqui é a função indicadora da convexidade, não é a mesma função indicadora da análise. Quem já estudou análise aí tem uma outra função indicadora. Ela é zero no conjunto e mais infinito fora. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem uma função f, essa função em particular é convexa, não é difícil ver que essa função é convexa. E isso é uma das razões de colocar aquele mais infinito lá na definição, né? A gente pega uma função convexa e soma um termo quadrático e minimiza. Isso dá a projeção. E isso pode ser generalizado para qualquer função convexa. Se a gente pegar a f aqui igual à indicadora, dá a projeção. Eu venho aqui, né, no lugar da função indicadora e coloco uma função convexa. Esse operador se chama operador proximal. O operador de proximidade. Né? E foi o elemento y que dá esse argumento se chama prox. É prox de lambda f. Esse lambda é um parâmetro que controla essa abertura aqui dessa quadrática. Né? Isso foi introduzido lá na década de 60 por Moreau, um matemático francês. Né? Mas faz sentido, né? Obviamente isso aqui faz sentido matemático, isso aqui está correto. Se prova, né, essa função sendo convexa, semi-contínua e própria, que esse minimizador também é único. Isso aqui matematicamente está bem colocado. Mas faz sentido fazer isso, né? Por que fazer isso? Por que eu venho aqui e coloco um F? Faz sentido. Tá? Tem generalizações, tem problemas que caem aqui. Bom, então, como eu falei, né? Se a gente pegar F é a indicadora, o prox dá a projeção. E um caso, isso aqui é uma das razões de se considerar isso, é quando a gente considera F a norma 1. O que é a norma 1 de um vetor? É a soma dos... que é a norma 1 de um x, né? Isso aqui é a soma dos valores absolutos de x. Tá? Então, essa função, por exemplo, se a gente tiver em uma dimensão, dá um módulo, né? Módulo de x, não é igual a 1 aqui, né? Vai ficar o R é o R1 e o x é o módulo, né? O x é uma variável, isso aqui é o módulo de x. Então, essa função aparece, o prox dessa função é essa expressão aqui. Que a gente não precisa entender agora, né? Mas aparece muito em teoria de sinais, por exemplo. E é uma coisa explícita, vem de graça. Isso aqui a gente pode, quem sabe programar, pode criar um código e colocar isso aqui. Isso aqui se usa muito, tá? O gráfico disso aqui em uma dimensão é uma coisa assim, mais ou menos assim, tá? Aqui é lambda, aqui é menos lambda.
Esse sinal é 1 se o x é positivo e menos 1 se o x é negativo, né? Então, se o x é positivo, isso aqui dá 1 e o módulo dá o x, então isso aqui é x menos lambda, né? Por isso que ela passa aqui, né? E se o x é negativo, é menos x mais lambda, né? Por isso que passa aqui. Ou x menos lambda, né? X mais lambda, né? Passa aqui em cima. Essa função em teoria de sinais, coisa assim, se chama soft threshold. E é um caso particular do proxy. Então, os algoritmos que a gente tem aqui, como eu falei, esses problemas, assim como os problemas de programação linear, os problemas de otimização convexa não são resolvidos explicitamente. Não é como lá no cálculo 1, que a gente calcula a derivada igual a zero e acha, né? Quem já fez cálculo 1 sabe o que eu estou falando. Aqui não dá. Primeiro que as funções podem não ser diferenciáveis. Não dá para derivar. Tá? E mesmo que você derive igual a zero, você fica com uma equação muito complicada. Não vai conseguir resolver na mão. Por exemplo, aqui a gente está em dimensão finita, mas se eu tiver em dimensão infinita, esse y pode ser uma função e esse aqui um funcional, né? Como é que você deriva uma função? Dá para fazer, mas qual é a intuição disso? Derivar uma função de funções, né? E mesmo se você derivar igual a zero, você fica com uma equação diferencial, por exemplo. E também já são complicadas de resolver. Então, a coisa aqui é muito mais engenhosa do que aquela coisa ingênua que a gente vê em cálculo, embora a gente já tenha já comece a ter uma intuição, né, do que é a otimização. Então, esses algoritmos, a gente não consegue resolver os problemas, a gente gera um algoritmo. O algoritmo vai gerar uma sequência de pontos aqui em RD, né? Uma sequência x1, x2, sei lá, xk, né? Esse x aqui não são... Deixa eu colocar em cima para não confundir com a coordenada do ponto, né? Esse x, vou botar x1, x2, xk. Então, cada um desses x aqui é um vetor do RD, né? xi pertence ao RD. Cada xi tem coordenadas xi1, xi2, xid, né? Mas a gente quer que esses pontos aqui aproximem a solução do problema que a gente quer minimizar, daquele problema lá, né? Esse aqui. Quando esse ponto vai para essa sequência evolui, a gente quer uma aproximação. Então, essa é a ideia dos algoritmos. O algoritmo é isso, é um abuso até de linguagem, não é um algoritmo muito no sentido de ciência da computação, né? A ciência da computação define rigorosamente o que é um algoritmo, tem um input, tem um output. Não é bem isso aqui, mas é algoritmo no sentido de um processo iterativo. Tá? Bom, então como essas funções não são diferenciáveis, a gente precisa generalizar a noção de derivada. E aí vem o subgradiente. Isso aqui é um subgradiente. Tá? Ó. Então, a ideia é o seguinte, a gente pega uma função não diferenciável aqui, ó, ela pode ser uma coisa assim, ó. Tem uma quina aqui, né? Um módulo, por exemplo. Coisa assim. Né? Respeita a imperfeição do meu desenho. Então, essa função aqui, eu tenho um x, né? Isso aqui é f, e essa função não tem a derivada. Quem já estudou o que é derivada sabe o que eu estou falando. Não tem, porque não tem uma única tangente aqui, entre aspas, que aproxima esse gráfico por aqui. Mas como não tem uma única, a gente considera todas. Então, qualquer valor que dá uma direção tangente aqui, né? Isso aqui em R2, aqui seria, isso aqui é x, né? Deixa eu colocar meu eixo y aqui. Isso aqui é R, isso aqui é o RD, né? Então, isso aqui seria o f de x. E a equação dessa reta seria f de x mais u y menos x, né? Então, isso aqui varia em y, né? Isso aqui o x está fixo, né? Pega o y e leva nisso aqui. Isso aqui é uma equação uma equação direcional dessa reta. Passa no ponto x, f de x, né? Como função de y, na direção do vetor u. Quando quando y é igual a x, isso aqui zero é da f de x, né? E por aí vai. Então, o vetor é subgradiente. Se eu traçar essa reta, o gráfico da f fica acima. Aqui é o valor da f e aqui o valor dessa aproximação linear no y. A gente pode pegar um y aqui. Pegar um y, aqui está o f de y, né? E aqui está esse valor que está aqui, ó. O valor da f é maior, né? Então, isso é um subgradiente,
que se a função for diferenciável é o gradiente, mas se ela não for, podem ser vários, né? E a gente considera todos esses subgradientes. Então, tem a análise convexa, né, a otimização convexa desenvolveu uma teoria de diferenciabilidade própria, para poder lidar com não diferenciabilidade. Então, isso aqui tem regra de cálculo, você pode gastar bom tempo da sua vida estudando a teoria dos subgradientes, e fazer teoria de segunda ordem, para imitar a segunda derivada, e por aí vai. O conjunto de todos esses subgradientes se chama subdiferencial, que é uma aplicação que a gente chama ponto conjunto, porque como ele não é único, né, isso aqui quer dizer que a gente pega todos, isso aqui é equivalente a dizer que U é subgradiente, né, de F em X, né, gradiente em X. É isso que essa desigualdade está dizendo. Então a gente pega todos esses subgradientes e coloca num conjunto e forma um subdiferencial. Se a função for diferenciável, esse subdiferencial é o gradiente, né? Então, o interesse disso é porque, se a gente pegar um zero no subdiferencial, dá um minimizador da função. Porque zero é esse termo aqui, né? Só zero é isso aqui, eu fico com x tal que f de y maior que f de x para todo y, né? Então, minimizar a função é equivalente a achar um zero do subdiferencial. Então, em vez de ficar com aquela equação gradiente de f igual a zero, que está no cálculo, né? Já aparece no cálculo, a gente fica com uma inclusão. Zero pertence ao subdiferencial de f em x. E a gente, às vezes, frequentemente, quer resolver esse tipo de inclusão para minimizar f. E também é possível mostrar que é equivalente a um ponto fixo do prox, aqui, né? Então, cai numa teoria de ponto fixo, que é um outro ramo da matemática super interessante. Então, dá para levar isso para a teoria de ponto fixo. É uma conta que não é muito difícil de fazer, pegar aquela definição de prox aqui, né? Aqui. E mostrar que se tem um x que é igual aqui, o x tem que estar no zero, tem que ser um zero do subdiferencial e, portanto, um minimizador, né? Para que vem a decomposição, né? Como é que aparece a decomposição? Quando a gente não quer mais minimizar uma f, a gente quer minimizar uma f mais uma g. Bom, isso aqui eu posso juntar as duas e ficar uma f só, é verdade. Só que essa f tem uma estrutura, ela é diferenciável. E a g é só convexa. Então a gente quer aproveitar cada uma dessas estruturas e decompor. Decompor é isso. Eu quero aproveitar cada parte e tratar essas partes separadamente, para tirar vantagem disso, né? Então veja que esse problema, embora ele tenha uma parte diferenciável, tem uma parte não diferenciável que estraga a diferenciabilidade. Tá? Então um exemplo é um problema que chama laço, que aparece em estatística, em aprendizagem estatística. Aqui é um problema de mínimos quadrados, quem já fez álgebra linear já sabe o que é, né? Isso aqui, por exemplo, problema de regressão, cai aqui, regressão múltipla, né, em estatística. Você tem uma tabela de dados, você tem as linhas, né, são, por exemplo, casas, as colunas são atributos dessas casas, número de quartos, enfim, se tem vaga de garagem ou não, nas colunas, né, e aí você tem uma saída, o preço do aluguel. Então, dado uma nova entrada, uma nova casa, você quer prever ou estimar o preço do aluguel. Um problema de regressão simples, né? Mas aparece em vários outros contextos. Esse problema cai aqui. E ele tem um termo aqui, isso aqui é a norma 1, que é aquele somatório dos módulos, né? Isso aqui força esse vetor a ser esparso. Ou seja, ele ter muitos zeros. Existe uma razão para isso, tá? Por que isso? Bom, você quer, por exemplo, em várias situações os vetores são esparsos. Se você olhar você como um vetor, indivíduo, né? Os sites que você, de todos os sites da internet que você visitou, se é 1, o que você visitou e 0, você não visitou, isso é um vetor com muitos zeros. Na maioria dos sites da internet, provavelmente, a gente não visitou, né? Então, é natural forçar a esparsidade nesse tipo de problema. Então, essa aqui seria a minha f, essa aqui seria a f, né? E essa aqui seria a g. Tá? Então, a f é diferenciável e a g é só convexa. Bom, como é que resolve isso? A gente quer um algoritmo que tire que aproveite, que não trate o problema como uma coisa só, que tire proveito da parte diferenciável e da parte não diferenciável. E aí que surge esse algoritmo que chama ADNN. Isso quer dizer Alternating Direction Method of Multipliers, um método de direção alternada. A gente dá uma cópia da variável para cada função. Então, agora eu tinha f de x, g de x, agora eu tenho x e um y, né? E força
em muitos contextos de economia, se chama isso aqui de consenso, força a ser igual a zero. Então é equivalente, né? Eu minimizar f de x mais g de x, o f de x mais g de y sujeito é igual a zero. E a gente introduz o lagrangiano desse problema, isso aqui é o lagrangiano, né? Enfim, é um objeto associado a esse problema, de 3 variáveis. Tá? Isso aqui, esse z chama multiplicador de Lagrange, então tem a f, a g, tem esse termo linear, tem uma quadrática que força, dá uma penalização que se chama. Né? Isso aqui não é o lagrangiano da física, mas ele apareceu em otimização, se deu o nome de lagrangiano. Então, esse método ADMM, que é isso aqui, ó, ele é algo alternado, por isso decompõe. A gente começa com YK, um ZK, esse índice está em cima, mas é de sequência. Tá? A gente fixa o Y e Z e minimiza em X isso aqui. Aí chama isso aqui de XK mais 1. Então, resolve esse bloco. Eu posso rodar um algoritmo aqui para resolver, por exemplo. Então, aqui eu só vou usar F, ó, porque a parte do Y está fixa, que é a G. Ó. Só vai minimizar em F. Depois a gente pega esse X, esse bloco espera, a gente pega esse X, joga aqui e minimiza em Y. Isso aqui só vai usar a informação da G. Então, aqui só usa a informação da F, né? E aqui só usa a informação da G. E aqui a atualização do multiplicador. Eu não tenho ambição que vocês entendam isso assim com tantos detalhes agora, porque nunca viu isso, mas a mensagem que fica é, dá para decompor, dá para fazer uma coisa num bloco, guardar a informação e jogar no outro bloco e resolver. Em muitos casos dá para fazer até em paralelo, no sentido de que eu poderia ter 2 processadores, né, trabalhando em paralelo aqui e depois alguém coletar informação. O que é muito comum, por exemplo, em vários projetos, às vezes projetos que tem tem privacidade ou algo assim, tem vários grupos trabalhando e ninguém sabe direito o que está fazendo, né? Depois vem alguém e faz o consenso, que se chama, que é juntar tudo. Bom, se a gente aplicar o ADMM para o laço, dá isso aqui, ó. O laço lembra aquele problema lá de estatística, né? Esse aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é só fazer a conta. Isso aqui, essa inversa quer dizer, quem já fez álgebra linear sabe quando a gente escreve assim, não quer dizer que vai inverter essa matriz, vai resolver o sistema linear, né? E esse aqui é aquele prox que é explícito, da norma 1. Que é aquele sinal vezes o máximo entre a coisa e zero, né? Então é um algoritmo explícito. Você pode sentar na frente de uma máquina, uma linguagem que você programe, e programar isso, desde que você saiba resolver sistemas lineares, tá? Bom, isso aqui tem uma história, tá? Do lagrangiano aumentado. O lagrangiano aumentado foi introduzido em economia pelo Arrow Solow, que eu mencionei lá, os Nobéis de Economia, né? Depois ele foi o lagrangiano aumentado, não o algoritmo, né? Aquela função L. Depois, o algoritmo de lagrangiano aumentado foi estudado por Heston e Paul Rockefeller nos anos 70, aí surgiu o Douglas Rashford, que é um outro tipo de algoritmo relacionado, aqui estudado pelo Lyon, que é medalhista Fields, né? Ex-Vertsecas. E é um tópico, apesar de eu estar dando referências velhas aqui, porque eu estou focando na parte histórica, é um tópico hoje em dia de muito interesse, porque tem essa habilidade de decompor. E alguns problemas muito grandes não tem outra opção a não ser decompor o problema, tá? Então, aqui algumas fotos, aqui o Arrow e o Solow bem velhinho, né? Tá quase liberando 100 anos aí, 97 anos. Os dois ganharam o Nobel de Economia. Aqui tem o Hastings, o Paul e o Rockefeller. Todo esse pessoal aqui é muito famoso, tá? São pessoas que circulam aí em no meio aí de altíssimo nível, né? Tanto em centros de pesquisa quanto em universidades. O Hastings foi um dos criadores do método de agente conjugado, por exemplo. Quem já estudou isso em álgebra linear, o Powell trabalhava em Cambridge, e o Rockefeller bastante simpático, dá até para ver pela foto dele, já esteve no Brasil várias vezes, é uma figura bem importante. Aqui o Douglas Rashford, que eu mencionei, né, o Jim Douglas, também tem ex-alunos que são professores do IMPA, o professor Dan. O Rashford eu não achei muita informação sobre ele era matemático aplicado à área de petróleo, né? E ele tinha esses problemas complicados e ele fazia isso alternado também. Aqui o Pierre Lyon e o Mercier, também não achei muita informação sobre o Mercier, tá? Que fizeram o
depois generalizaram o Douglas Rashford, né, no jeito que a gente conhece hoje. O feito pelo Jim Douglas e o Henry Rashford foi para EDPs, né? E para otimização, mais no contexto de otimização, foi feito por esse pessoal. Como eu falei, o Pierre Lyon é medalhista Fields, é um matemático francês muito famoso, tem a matemática no sangue, o pai era matemático, Jacques Lyon também, muito famoso. E aqui o Eckstein e o Bert Seckas, o Bert Seckas e Eckstein, né? O Bert Seckas é professor do MIT, o Eckstein é professor de Rutgers, também tem uma conexão com o Brasil, a gente tem colaboração com ele aqui no departamento, e é uma figura também bem importante nessa área. Bom, e aí tem vários outros algoritmos de decomposição, tipo Forback, Douglas Rashford, Stinger, splitting projetivo, cada um que tem uma particularidade, né? Esse aqui, por exemplo, é paralelizável, como eu falei, né? E para encerrar, como eu falei que os problemas são muito complicados, eu vou falar, só vou mostrar esse problema aqui que se chama de risco empírico. Empirical Risk Minimization. Então, o que a gente tem aqui, né? Opa. Minha caneta deu problema agora, ainda bem que foi no final. Acho que deu certo agora. O que a gente tem aqui, né? A gente tem dados aqui, ó. X, Y, I, né? Então, eu tenho dados. Esse XI é um vetor de RD. Como, por exemplo, uma pessoa, né? Informação genética sobre um paciente. Ou uma casa com seus atributos. Número de quartos, cada coordenada é um atributo. Número de quartos, tem vaga de garagem, quantos... enfim. E por aí vai, né? E para cada XI, a gente tem uma resposta XYI. Então, para cada... Isso aqui tem uma resposta YI em menos 1, 1. Isso aqui é binário, né? Vou botar aqui. Menos 1, 1. Então, por exemplo, no caso da casa, não, a gente quer prever o preço do aluguel, por exemplo, não é binário, é uma coisa contínua, mas eu posso ser binário no sentido de eu dou um X, eu entro com câncer, por exemplo. Eu posso ter uma resposta binária aqui, né? Ou simplesmente classificação. Entra com fotos, por exemplo, seu computador vive fazendo isso, né? Pega as fotos que você tira na sua máquina e tenta classificar por data, ou por lugares que você teve, ou coisa assim, né? Então, esse aqui é o caso binário. Então, é um problema muito comum hoje em dia em machine learning, aprendizagem estatística e toda essa coisa aí, né? O que se faz? A gente quer uma regra, né? Dado um novo XI, que é prever, dado uma entrada nova, isso aqui é o conjunto de treinamento, que é o training set, né? Que a gente entra com esse conjunto e treina o modelo. Depois a gente vai querer entrar com um novo X e prever esse Y. Então, como é que é essa modelagem aqui de risco empírico? Claro que esses vetores têm uma distribuição de probabilidade que a gente não conhece, então por isso que se faz essa média aqui, tentando aproximar o valor esperado, né? Quem já estudou probabilidade sabe o que eu estou falando. Então, a gente quer aproximar o Y, né? A gente tem essa função H, que vai depender de um parâmetro θ e x. E essa função vai dar a minha regra para aproximar o y. Eu quero descobrir quem é o θ. A minha variável aqui é θ, que faz o papel do nosso x, né? Isso aqui é uma notação mais de estatística. Então, a gente quer comparar esses dois lados aqui. E esse L, eu posso fazer essa diferença ao quadrado. Esse L aqui, que se chama função de perda, ou loss function, né? Aproxima esse H do Y no treinamento, né? E esse G é uma regularização que o pessoal de estatística chama, que evita, por exemplo, o que eles chamam de overfitting. A gente não quer aproximar muito o conjunto de treinamento, não quer deixar, não quer fazer com que o modelo ache que isso aqui, que quer aproximar só isso aqui. Ele quer desempenhar bem dados que não estão aqui. Não quer aproximar muito também. Tá? E esse tipo de modelo, esse N aqui, pode ser da ordem de milhões, tá? Tem dados aí que isso aqui é da ordem de 10 na 6. Tá? O número de amostras, de tamanho do training, do conjunto de treinamentos, né? Esse N. Pode ser na ordem de milhões isso. Tá? Ou até mais, tá? Centenas ou dezenas de milhões. Tá? Então, se não tiver uma estratégia... E esse D também pode ser grande, tá? O X, onde mora o XD. Então, se não tiver uma estratégia inteligente aqui, não vai funcionar. A gente não vai conseguir
resolver isso de maneira ingênua. Preciso de estudo matemático, de teorias matemáticas, enfim, de otimização, de probabilidade, de análise funcional, em alguns casos, né? E algoritmos inteligentes. Então, o que a gente quer aqui nessa área, nessa pesquisa, é um balanço entre teoria e prática. Não que a gente não saiba o que a gente quer fazer, né? A gente está fazendo tudo misturado. Não é isso. A gente quer resultados teóricos que a gente tenha pelo menos uma perspectiva de experimentar com dados reais, tá? A gente tem feito isso. E resultados computacionais que a gente possa também ter um entendimento teórico como um guia, né? Então, é uma abordagem bem moderna hoje em dia que se faz em otimização, um balanço, né, de teoria de complexidade computacional para isso aqui com experimentos, por exemplo. Tá bom? Bom, é isso. Quando o professor estava... Eu tenho uma dúvida com relação ao que o professor estava falando dos conjuntos convexos, porque existe uma série de regras que, quando a gente está tentando encontrar a solução, a gente tem que respeitar, né? Por exemplo, lá aquelas condições de Cantucker, né? E aí, por exemplo, eu queria saber se o mundo que a gente está tratando aqui é um mundo sem ciclos, né? Porque eu fico pensando naqueles problemas dos ciclos, aqueles problemas degenerados. E aí eu queria saber como que a gente pode contornar esses possíveis ciclos. Mas No ciclos caso, aonde? No simplex? isso. Ou dual simplex. Aí isso é um problema do intrínseco do algoritmo, né? Certo. Aí tem essa coisa lexicográfica, aquela ordem lexicográfica que você pode usar, isso tudo já, enfim, é uma coisa estudada, né? Foi uma dificuldade que o Dantzig encontrou, dos ciclos, eu não sei hoje em dia se isso voltou a ser estudado, ou até que ponto isso anda, né? Uhum. Mas é algo do algoritmo, né? Não é uma particularidade do problema. Ah, perfeito. Tem o problema e tem o algoritmo. O algoritmo pode ter ciclos. E você Certo. pode aplicar um outro algoritmo de pontos interiores, por exemplo, para o mesmo problema, e não vai apresentar essa dificuldade, tá bom? Ah, tá. Eu achava que era um problema no seguinte sentido, quando a gente tem vários candidatos para sair da base, eu não sei se o professor tem a mesma Sim, linguagem sim, com a estou qual eu entendendo. estudei. E aí, e geralmente esses vários candidatos geram possíveis ciclos, né? De forma que aquele teste da razão mínima lá tenha vários resultados iguais. Uhum. E aí, bom, eu queria saber se esse era um problema que a gente poderia cair, mas daí o professor explicou que é um problema intrínseco do É um problema algoritmo. entre aspas, é algo do algoritmo, mas que se foi estudado, e se tem jeito de contornar isso. Se você não estudou, você deve estar no seu caminho, enfim. É algo do simplex, né? Perfeito. Tá bom? Obrigado.